Prezados senhores, prezadas senhoras, apresentamos agora, no âmbito do curso de Evolução do Sistema Monetário Internacional, o primeiro vídeo tratando do padrão ouro-câmbio, comentando o texto de Cláudio Gontijo, A Economia Política do Padrão Ouro-Câmbio, 1914-1916. Começando com a introdução. Bem, o período do padrão ouro, qual foi esse período? Tradicionalmente toma o período que vai de 1925, quando a Inglaterra retornou ao padrão ouro. Aliás, esse padrão ouro ele chama padrão ouro câmbio porque ele era um padrão ouro aguado, vamos dizer assim. Nós vamos explicar por quê. Então a Inglaterra volta, né, a tornar a libra conversível, não conversível no sentido de que as notas bancárias tornaram-se conversíveis em ouro novamente, né? Não, isso nunca aconteceu. Acontece que essa conversibilidade ficou restrita, né, às operações internacionais. Nós vamos falar mais sobre isso, né? Mas de qualquer maneira, a Inglaterra volta, né, a tornar a libra conversível, ainda que de forma restrita, em 1925, né? E ela abandona essa conversibilidade, esse regime cambial, esse regime monetário em 1931, para ser mais exato, no dia 21 de setembro de 1931. Esse período também é chamado, ele faz parte da Era da Catástrofe de Hobsbawm, que vai englobar, por que é a Era da Catástrofe? Que faz de 1914, né, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, ao final da Segunda Guerra Mundial. Então essa Era da Catástrofe, né, tem sido pouco analisada a literatura econômica brasileira, né, com exceção de um livro do Mazzucchelli, de 2009, né, que chama Os Anos de Chumbo. Aliás, era um livro que eu queria ter escrito, né? Em 2009 eu já tinha escrito bastante coisa escrito assim, armazenado, e não tinha publicado nada sobre padrão ouro, né? Quando saiu padrão ouro câmbio, quando saiu o livro do Mazzucchelli, então eu pensei assim, bem, a justificativa que eu tinha para escrever sobre isso era a ausência de bibliografia brasileira sobre isso, mas aí saiu o livro do Mazzucchelli, que é bem completo, né? Aí furou, digamos assim, o meu objetivo. Mas, né, exceto por esse livro, né, nós temos pouca literatura no Brasil em português sobre isso, né? Agora, bem, então, apesar, né, do sistema econômico do pós-guerra ter sido criado como pano de fundo o período entre guerras e as lições dele derivadas, isso é muito importante, né? Quer dizer, o sistema de Bretton Woods, que vai ter início com o Acordo de Bretton Woods de 1944, na verdade isso foi só as regras do sistema monetário internacional, porque o sistema realmente começou a operar muito depois. Nós vamos ver isso quando estudarmos o sistema de Bretton Woods, né? Mas muito do sistema criado em Bretton Woods teve como pano de fundo, né, os problemas associados com o padrão ouro-câmbio, ou seja, os problemas que se verificaram desde meados da década de 1920 e até o final, um pouco antes do final da década de 30, né? E ter sido fundamental na gestação dos acordos de Bretton Woods, é aquilo que nós falamos, tá certo? Nós falamos. Por quê? Porque vou colocar isso aqui em maiúsculo. Exatamente porque se queria evitar esses problemas no novo regime monetário que estava sendo instituído, né?
E foi fundamentação na gestação dos acordos de Bretton Woods, é isso que nós acabamos de fazer, né? E também influenciaram muitas ideias da teoria geral do livro, né? De John Maynard Keynes, escrito em 1936, do qual, né, a partir do qual se gerou a disciplina chamada macroeconomia. Assim como das transformações produzidas pela perda da hegemonia da libra esterlina em favor do dólar. Nós vamos comentar sobre isso, que ocorreu nesse período, né? Foi um resultado da Primeira Guerra, na verdade, mas ela vai se consolidar definitivamente com a Segunda Guerra Mundial. Não obstante, trata-se de um período crucial para se entender a política econômica de alguns países e blocos econômicos, num período recente. Por quê? Porque se voltou, essas políticas, né, que prevalecem ainda hoje, né, são em grande parte muito semelhantes às políticas adotadas na entreguerra. Essa é a modernidade do Collor, né, dos neoliberais, né, que acham que são avançados em termos de teoria econômica. São nada, voltaram ao período de entreguerras ou até antes, né? Bem, orientado em larga medida por princípios semelhantes ao que inspiraram as políticas monetárias e fiscais implementadas no período do padrão ouro-câmbio. É isso que eu acabei de falar, né? Bom, então estes vídeos, né, porque isso é uma série de vídeos, se baseia em paper apresentado no encontro da ANPEC, na Associação Nacional de Pós-Graduação em Economia, né? Procura preencher essa lacuna, descrevendo e discutindo, ainda que de forma sintética, o funcionamento do padrão ouro e as razões do seu colapso, assim como também as políticas econômicas implementadas durante o período da vigência do padrão ouro-câmbio, tá certo? O padrão ouro é ouro-câmbio aqui, né? Tá errado aí. Pois é, padrão ouro. Nós vamos começar falando do padrão ouro. Observem que isso aqui, né, nós estamos, na verdade, vamos fazer um resumo do que foi apresentado nos nossos vídeos sobre o padrão ouro e seus mecanismos, né? Nós tivemos uma série de 5 vídeos sobre esse período. E aqui, né, ou seja, nós colocamos esse item aqui porque aqueles que não se interessarem pelo padrão ouro, né, mas se interessarem pelo padrão ouro-câmbio, como eles têm coisas em comum, então nós estamos fazendo uma retrospectiva do que uma síntese de nossos vídeos sobre o padrão ouro, né? Senão, o que nós apresentaríamos agora, vamos apresentar agora, só teria sentido se se visse os 5 vídeos sobre o padrão ouro. Aí seria uma coisa excessiva, né? Então, de forma a evitar esse problema, nós apresentamos agora uma síntese do padrão ouro. Então, isso aqui, para quem já vê os vídeos sobre o padrão ouro, vai ser um pouco repetitivo, né? O padrão ouro terminou com a Primeira Guerra Mundial. Nós até vamos mostrar por quê, né? Mas foi ressuscitado em meados de 1920, dando origem ao padrão ouro-câmbio. Foi ressuscitado em parte, né? Vamos dizer assim, eu não sei qual parte que ressuscitou, a parte da cintura para baixo ou da cintura para cima, né? Então, foi ressuscitado em parte, né? Virou um padrão que tinha alguma coisa do padrão ouro, mas nem tudo, né? Aliás, mas tinha alguma coisa do padrão ouro, né? Apesar de que no plano político, retorno ao ouro, né? Retorno ao ouro é isso, era a palavra de ordem, era o que os políticos de Londres, por exemplo, né, queriam, e de vários países da Europa, queriam retorno ao ouro. Esses políticos normalmente estavam refletindo os interesses do capital financeiro, dos banqueiros, nós vamos falar mais disso, né, posteriormente. Por quê? Porque todos os países que se envolveram na guerra tiveram suas moedas desvalorizadas em relação ao dólar. Então, os países que eram credores, como o caso da Inglaterra, né, que tinham grandes empréstimos internacionais, eles estavam
os devedores estavam pagando essas dívidas na moeda, no caso da Inglaterra, da Libra, né? Mas a Libra estava desvalorizada, então eles queriam valorizar a Libra para receber mais dinheiro, né? Receber aquilo que tinham emprestado anteriormente. Daí os jornais, né? Os jornais sempre refletem os interesses da classe dominante, né? Os jornais, a televisão, hoje naquela época não tinha televisão, né? O rádio, todos os meios de comunicação, né, refletem os interesses da classe dominante, né? Não pensem que eles têm algum compromisso com a população. Só em momentos de crise é que eles, na verdade, vão prestar atenção nos anseios populares. Mas fora esses momentos, né, o Brasil está num problema, uma crise política enorme, numa crise econômica, crise política. Então, né, a Rede Globo e alguns jornais abriram espaço, né, para escutar, né, a voz do povo, mas mesmo assim escuta só no ouvido, né, porque o outro está fechado. A Rede Globo, por exemplo, continua falando em reformas, como se o Brasil está mal exatamente pelas reformas que foram implementadas a partir do Plano Collor. E ainda se quer fazer mais reformas, ou seja, se quer aprofundar os problemas brasileiros, né? Por que a Rede Globo faz isso? Porque por detrás dessas reivindicações estão o interesse dos bancos, é isso, né? Então é a mesma coisa que acontecia na época, né? Especialmente na Inglaterra, né? Então, quer dizer, o retorno ao ouro era uma consequência da hegemonia do capital financeiro. Ele que mandava, era o galo do galinheiro, né? Ele que mandava no galinheiro. Entre as classes dominantes, a principal, o segmento mais importante, eram dos banqueiros. No plano ideológico, se originava das características do padrão ouro, que nós já vimos nos vídeos anteriores, mas nós vamos repetir aqui e vamos citar uma frase, né? Um texto de Bloomfield, né? Não é Bloomfield, né? 1959, que ele diz o seguinte: as taxas de câmbio dos vários países vinculados ao padrão ouro flutuavam dentro de estreitos limites de seus respectivos pontos de ouro, né? Sem as escoras de restrições cambiais, cotas de importações ou controles correlatos, que eram virtualmente desconhecidos mesmo para moedas no padrão papel ou prata. O que ele está dizendo é o seguinte, né? As taxas de câmbio flutuavam dentro daqueles limites que nós vimos, né, situados, chamados pontos do ouro. O que era o ponto do ouro? Era o ponto, quer dizer, as taxas de câmbio flutuavam naquela época, como flutuam hoje, né, tendo em vista a compensação de pagamento, né? Por exemplo, né, a taxa de câmbio entre o escudo português e a libra esterlina, né, inglesa, né? É claro que você tem um mercado cambial, você tinha em Lisboa e outro em Londres, né? Mas nesses mercados, o preço da libra em relação ao preço do escudo, né, flutuava de acordo com as ordens de pagamento, ordem de pagamento, né, realizadas pelos portugueses a favor dos exportadores britânicos, né, e das ordens de pagamento dos exportadores britânicos para os importadores ingleses. Então, essa compensação, né, se tivesse uma maior demanda por bens ingleses do que por bens portugueses, o valor da libra subia. E, inversamente, caía se as importações de produtos portugueses pela Inglaterra fosse maior do que o dos produtos ingleses pelos portugueses. Então assim flutuava, como hoje, flutua assim, né? Hoje, além disso, tem a entrada e a saída de capitais, que, aliás, que na verdade já se tornaram importantes, né? A partir, se você quiser, de 1866 na Inglaterra e 1893 são as datas assim mais importantes disso, né? Que a taxa de juros passa a ser um elemento importante a partir de 1866, né? Vamos dizer, a taxa de juros passa a ser um elemento importante para atrair ou expulsar o capital dos países. Se aumenta a taxa de juros, né, entra capital. Você abaixa a taxa de juros, sai capital.
Isso dentro de determinado contexto, porque às vezes você está numa crise econômica, não adianta você levar a taxa de juros até infinito, que não entra capital, né? Então, bom, então, por exemplo, o Brasil hoje tem um problema grave de credibilidade externa. Então, a taxa de juros, que já foi muito baixa, está aumentando, nós continuamos perdendo reserva, né? O capital continua saindo do Brasil, né? Não se vai investir num país de loucos, governado por loucos, né? Por terraplanistas. Então, esse é o problema, né, que nós temos no Brasil hoje. Ora, então, mas o que eles... Bom, então a taxa de juros, de câmbio flutuava, né? Mas por que o valor da Libra não continuava a subir, já que Portugal exportava muito menos para a Inglaterra do que a Inglaterra exportava para Portugal. A explicação muito simples, né? Quando a taxa de câmbio chegava no chamado ponto de ouro superior, o que ficava mais barato você, em vez de pagar, né, de comprar libras, já que o preço da libra está muito elevado, né? Se eu estou em Portugal, estou querendo pagar minhas importações, né? Ou o saldo das minhas importações sobre as exportações inglesas, né? Eu estou com um déficit, como é que eu pago esse déficit, né? Eu posso comprar a libra, mas o preço da libra está crescendo muito, né? Ela fica maior do que o preço do transporte, o preço da chamada paridade. A paridade era o preço de escudo e da libra, né? Considerando o conteúdo metálico em ouro, né? Em metal nobre fino, né? Dessas moedas, tanto da moeda do escudo, né? Quanto da libra esterlina, né? Então, a libra esterlina, né, o valor dela equivalia a 28 gramas, um pouco mais, né, 28 gramas de ouro fino, ou um pouco menos, por aí, né? E do escudo eu não sei qual era, mas... Então, vamos supor que fosse 56 gramas de ouro fino. Ora, então, 2 libras era igual a um escudo, em termos do conteúdo metálico, né? Porque as moedas eram de ouro nesse país, né? Mas se a taxa de câmbio ia fazendo com que o valor da libra subisse. Chegava num ponto que seria vantajoso para os portugueses, em vez de pagar em libras, que estavam cada vez mais caras, né, em libras no mercado cambial, nesse mercado de compensação de pagamentos, eles pegavam o ouro, né, convertiam as suas notas bancárias em ouro no Banco de Portugal, e aí pegavam o ouro e remetiam o ouro para a Inglaterra, porque a soma do valor da paridade, né, da libra em termos da moeda portuguesa, do escudo, mais os custos de transporte, era menor do que o valor da libra no mercado cambial. Entenderam? Então isso fazia, né, com que aumentasse a oferta de libras no mercado, né? Porque esse ouro chega na Inglaterra, ele se transforma em libras. Então você tem um aumento da oferta de libras e aí o preço dela caía. Então é por causa, o inverso aconteceria, né? Acontecia porque dificilmente Portugal tinha um excesso de exportações sobre as importações de produtos ingleses, né? Mas a coisa inversa ocorreria, né, se o escudo se valorizasse em relação à libra, ou seja, né, se Portugal estivesse importando menos produto do que a Inglaterra estava de Portugal, né? Então era esse o mecanismo, tá certo? Então tinha o ponto superior do ouro e o ponto inferior do lobo, e a taxa de câmbio flutuava em torno do seu valor da paridade. Era esse o mecanismo do padrão ouro. Aliás, falando historicamente, né, o ouro saía de Minas Gerais, do Brasil, não só de Minas, mas preponderantemente ia para Portugal, e de Portugal ia para a Inglaterra, né, e a Inglaterra se industrializou e Portugal ficou a ver navios, né? Então essa história, que é uma história real, né?
E tudo isso era alcançado apesar do volume, de um volume de reservas internacionais que, pelo menos para muitos países, era extraordinariamente pequeno. A despeito de ser mínima, a cooperação internacional não tinha, né? Tinha. Por exemplo, né, a crise, eu acho que de 1896, né, que afetou todos os países, as crises eram sempre crises globais, né? Globais no sentido de afetar todos os países do mundo que estavam conectados com o mercado financeiro internacional ou o mercado de exportação e importação. Então afetava quase todo mundo, muitos países, né? Mas principalmente os países, né, mais desenvolvidos, né, mais conectados a esse mercado, né? Por exemplo, já havia alguma cooperação, né, dessa crise de 1896. O Banco da Inglaterra ficou sem reservas e quem socorreu foi o banco da França, tá certo? O Banco da França. Então havia algum nível de cooperação internacional que foi desenvolvendo no século XIX. Tem esse caso muito importante, mas era ainda pequena, muito menor do que hoje, né? Ser mínima a cooperação e pobres os acordos e compromissos internacionais em assuntos monetários. Praticamente não havia, né? Então, tá certo? Aliás, as reservas internacionais, é bom lembrar, né? Da Inglaterra, elas foram reforçadas a partir de 1893, quando a Inglaterra se consolidou como o principal mercado financeiro internacional. Então, o Banco da Inglaterra teve que reforçar suas reservas exatamente porque ela não, a variação das reservas não mais respondia apenas, né, por demanda de seu público interno, mas também por demanda do seu público externo. Bem, mas então voltamos ao que estávamos falando, né? Bem, então nós podemos passar para o slide, para o próximo slide, né? Além disso, no padrão ouro também. Isso aí é na visão, né, do Aishin Grimm e de outros autores, né? Representava um mecanismo extraordinariamente durável e eficiente de assegurar a estabilidade dos preços. Isso era evidente, né? Quer dizer, nós não tínhamos aquele processo inflacionário crônico que aumenta de vez em quando muito, explode, depois diminui, que se tem no Brasil e em outros países, né? Isso não tinha, né? Por quê? Porque o nível de preços era determinado pelos custos de produção das mercadorias em relação ao custo de produção do ouro, né? E os preços, né? O nível de preços flutuava também, né? Ele havia uma pequena inflação, vamos dizer 2% ao ano, nos períodos de expansão econômica e crescimento da oferta de moeda, e depois uma súbita queda durante os períodos de crise, mas na média o nível de preços, né, prevalecia estável. É claro que quando você descobria novas minas de ouro, né, aí havia uma inflação geral. Foi o que aconteceu, geral sim, no mundo todo. O que aconteceu quando se descobriu o ouro na Califórnia, tá certo? Ou seja, o custo de produção cai. Aí o custo de produção cai, todos os preços em relação ao ouro, né, vão aumentar. Na verdade, é o preço do ouro que está caindo. O custo de produção do ouro que está caindo, tá certo? Mas isso é uma tendência secular, né? Uma tendência, não é assim um aumento abrupto, tá certo? Não é um aumento dos preços abrupto. Então havia os períodos, né? Tem Charles Hist tem um livro sobre isso, né? Que ele mostra que nos períodos de descoberta de novas minas você tem uma elevação, uma tendência ao aumento do nível de preço, né? E nos períodos em que se esgotavam as novas minas de ouro, né, você tem um período de contração, de redução do nível de preço, né, de deflação, uma tendência, tá certo? Então, uma extraordinária
estabilidade dos preços, está certo. E da renda? Não. Porque de 10 em 10 anos mais ou menos, né, havia umas crises econômicas, né, havia a contração da renda nos países mais desenvolvidos. Em outros países a situação era pior. Né? Aliviar as pressões sobre o balanço de pagamentos, aliviava quando não acontecia ruptura. Vários países saíram do padrão ouro por causa de crise de balanço de pagamento. Então essa história não é bem verdade, né? E se reconciliar as ações das autoridades monetárias, que inclusive não existiam. As autoridades monetárias, ou seja, o Banco Central, né, nasceram durante o século XIX, né? Então vamos dizer assim, mais para o final do século XIX, né? O Banco da Inglaterra começa a atuar já bem antes, né? Até durante o período de restrição da conversibilidade, que foi de 1897 a 1921 por causa das guerras napoleônicas, né? Então o Banco da Inglaterra, a partir, vamos dizer, de 1925 ou a partir de 1921, né, vai desempenhar em vários momentos o papel de emprestador de última instância, né, socorrendo os comerciantes, os industriais, mas principalmente os bancos, né, durante esse período de crise. E isso é que vai se firmar como a característica fundamental, né, dos bancos centrais, né? Com exceção do Banco Central Europeu, que não tem essa função, né? Ele teve que desempenhar essa função em 2012, porque todo o sistema monetário e as economias da Europa estavam, os PIGs, né? Do Portugal, Inglaterra, Irlanda, Grécia e Espanha, né? Estava mergulhado numa crise profunda, a crise da dívida soberana da Europa. Nós temos um livro sobre isso, né, juntamente com o professor Fabrício Augusto Oliveira. Né? Então, ali o Banco Central Europeu, que está proibido de desempenhar o papel de emprestador de última instância, teve que quebrar o protocolo, quebrar a regra e atuar, porque o sistema europeu, né, o sistema do euro, estava indo literalmente para o buraco. Né? Bem, segundo, né, seria responsável em grande parte pelo sucesso econômico do Reino Unido. Isso é um mito. Foi ao contrário, né? Foi o sucesso econômico do Reino Unido que levou ao prestígio do padrão ouro. E como nós já falamos nos vídeos anteriores, né, nos vídeos sobre o padrão ouro, não havia diferença entre o padrão ouro e o padrão prata. Ambos eram um regime de moeda-mercadoria, né? Moeda-mercadoria, alicerçada na conversibilidade das notas bancárias em ouro ou prata, né? Dependendo se tivesse um padrão ouro e o padrão prata, né? Então, essa ideia de que o ouro era um dos responsáveis pelo sucesso da Inglaterra, fez que uma série de países, a partir de 1870, né, abandonassem a prata e se voltassem ao ouro. O próprio Estados Unidos, né, a moeda norte-americana, o dólar, né, era moeda de prata, e ele depois abandonou a prata e foi para o ouro, né? Mas não mudou as regras do sistema, as regras não vou dizer em regra, né? As leis do sistema, do padrão ouro, padrão prata, é a mesma coisa. E nós então estamos chamando o padrão ouro, incluindo as moedas que estavam no regime de prata, né? Tá certo? Que adotaram oficialmente o esterlino de ouro em 1816. Até 1816, né? Até a lei de 1816, a libra esterlina, né? Esterlina representa relativa à prata, né? A moeda inglesa, libra esterlina, era moeda de prata, né? E em 1816 já não havia moeda de prata circulando na Inglaterra, só havia praticamente moeda de ouro e notas bancárias, fora as moedas de conta que a gente diz, né? De troco. Eram moedas de cobre ou sei lá de que metal eram, né? Moedas que não tinham relação entre o seu valor e o conteúdo metálico dela, como era o caso das moedas de ouro, né? Então, circulava esse tipo de notas bancárias, outros
títulos comerciais, né, tipo duplicatas, letras de câmbio, tudo circulava, mas o mais importante era, além das moedas de ouro, né, aí as moedas de troco ou as notas bancárias que eram conversíveis em ouro, tá certo? Com exceção do período, como nós falamos, de restrição, que é de 1897 a 1921. Né? Então, em 1816, como não tinha mais moeda de prata na Inglaterra, né, finalmente o governo inglês resolveu oficialmente declarar, né, que o esterlina, a libra esterlina, era uma moeda vinculada ao ouro. Né? Eu acho, não tenho certeza, né, que o seu peso em ouro, uma libra de ouro, equivalia a 28 gramas de ouro. Mas isso eu não tenho certeza, né? Estou apenas antecipando. Eu sei o seguinte, na verdade, você, apesar de chamar libra de ouro, a moeda de ouro padrão era o soberano, que era a moeda mais pesada, soberano de ouro, né? Mas de toda maneira, você preservou a denominação de libra esterlina, né? Bem, preservava o valor das dívidas, mais ou menos, né? Por quê? Porque nos períodos em que você descobria novas minas, né, você tinha uma desvalorização do ouro em relação às moedas. Mas fora isso, né, você tinha o inverno, né? No final do século, na segunda metade do século XIX, né, no último quartel do século XIX, né, você tem um período de deflação no mundo inteiro. Era a chamada Grande Depressão do século XIX, que começou por volta de 1873. Então, a partir daí, o nível de preços cai, né? O índice de preços cai. Então, os credores que tinham emprestado são favorecidos, né? Prestado em libras ou outras moedas, né? São favorecidos, moedas de ouro são favorecidas, porque o valor do ouro está subindo, o valor das mercadorias está caindo, o valor dos ouros está subindo. Né? Agora, vamos dizer, de 1850, quando há a descoberta do ouro na Califórnia, a 1873, né, os credores estão sendo favorecidos porque o valor do ouro está caindo, tá certo? Está caindo? Não, está subindo. O valor do ouro está caindo, porque você tem um processo inflacionário decorrendo exatamente da queda do custo de produção do ouro. Então, preservar o valor das dívidas, dentro desses limites que nós falamos, né, num cenário dominado em larga medida pelos interesses capitalistas financeiros. Na verdade, os interesses do capitalismo financeiro, do capital financeiro, passa a ser preponderante a partir de 1870. Antes, quem comandava, né, quem era o galo do galinheiro era o capital industrial. Bom, características do padrão ouro segundo Temin. Temin é um autor mais crítico, não é igual o Archengrim, né? É um autor mais crítico. Né? Primeiro, livre circulação do ouro entre indivíduos e países. Né? O ouro circulava como moeda, né? Internamente e externamente. Manutenção de valores fixos para as moedas nacionais em termos do ouro, claro. Se a denominação do preço era a moeda de ouro, então os preços eram fixos, né? Valores fixos, mas das moedas nacionais em termos de ouro. O que ele está falando é o valor das notas bancárias, né? Porque vinha escrito lá, pague-se por essa nota, tipo uma nota de 10 libras de ouro. Então, o valor da conversibilidade garantia que as moedas de ouro, que as notas bancárias fossem convertidas em moedas de ouro de mesmo valor, né? Aliás, isso aí nós já estudamos, né? Tem a ver com a lei chamada lei de refluxo de Adam Smith, né? Dessa forma, em relação a cada uma das moedas dos outros países, claro, né? Com exceção do fato, né, como nós já falamos, as taxas de câmbio não eram fixas, elas variavam, mas em limites muito estreitos, né? A ausência de uma organização internacional coordenadora, aliás, nem hoje existe. Juntos, esses dispositivos implicavam no seguinte, né? Havia uma assimetria entre os países experimentando superávitos e déficits no balanço de pagamentos.
havia uma penalidade para aqueles países que ficassem sem ouro ou reservas internacionais. O que tinha que fazer? Ele tinha que sair do padrão ouro. Ele tinha que, primeiro, ou ele entrava numa crise econômica, tá certo? Crise econômica, porque o crédito, quer dizer, as reservas dos bancos em ouro vão cair muito, né? Vão ficar caindo, e aí os bancos têm que contrair a oferta de crédito. Aí, caindo o crédito, a economia entra numa recessão, né? E se a coisa não for resolvida, o que acontece? O país tem que abandonar o padrão ouro, como ocorreu em muitos países, correto? Então era um padrão assimétrico, né? Mas nenhuma penalidade, fora a perda de juros e provavelmente inflação, pela acumulação de ouro. A inflação era mínima, né? Nós já falamos isso, né? Não tinha grande inflação se você tivesse um superávit na balança de pagamento. E era uma inflação temporária, exatamente porque e ela acabava logo por causa da lei de refluxo de Adam Smith, né? O mecanismo de ajustamento para um país com déficit era antes deflação. A deflação não era tanto deflação, né? Era contração econômica do que desvalorização. Ou seja, uma mudança dos preços domésticos em lugar de uma mudança da taxa de câmbio. Isso está errado, né? Está errado. Nós já vimos isso aí, na verdade. O Temin ainda está refletindo a chamada lei, o mecanismo, né, de ajuste de preços e fluxos de metais do RUME, que é um mecanismo errado, né? Ele não prevalecia por causa da lei do refluxo, né? Então ele fala que os países superavitários tinham possivelmente inflação. Esse possivelmente está bem, né? Porque você não está falando que às vezes não tinha inflação, né? Às vezes tinha, aliás, às vezes tinha, mas era pequena, de vida curta, né? E agora, nos países que tinha deflação, também por causa da lei de refluxo, essa deflação era curta, mas a crise econômica não. Não? Tá certo? Aishan Green, né, concebe o padrão ouro a partir de 3 principais regras estruturantes. Nós já falamos isso nos vídeos anteriores. Interconversibilidade entre as moedas domésticas e ouro, a determinado preço oficial. Precisa ter preço oficial, né? Basta ter um valor da moeda especificado em ouro. Bom, isso é então o preço oficial da moeda de ouro, tudo bem, né? Preço não é preço, é quantidade de ouro da moeda fixa, né? Porque se variar, muda todo o nível de preço, né? Liberdade do cidadão de importar e exportar ouro, e um conjunto de regras relacionando a quantidade de dinheiro em circulação no país ao estoque de ouro desse país. Isso não eram regras. E isso havia, né, uma relação estável, não era fixa, estável, e que variava ao longo do ciclo econômico. Ela diminuía o valor das reservas em relação à quantidade de notas bancárias em circulação, diminuía nos níveis de período de expansão econômica e caía, e aumentava durante os períodos de crise econômica, né? Mas isso não eram regras. Havia até legislação, como a lei bancária de 1944 na Inglaterra, que na verdade era desnecessária e até prejudicial. Por que era desnecessária? Porque essa relação era estabelecida pelos próprios bancos que estavam interessados em manter a sua solvência. Se eles perdiam reserva, podiam chegar a um ponto que eles não conseguissem converter suas notas bancárias em ouro. E aí eles estavam literalmente quebrados, né? Porque a pessoa ia com uma nota bancária no cartório e falava assim: o banco não está, quer dizer, ele não ia sozinho, ia muita gente, né? O banco X não está convertendo minhas notas bancárias em ouro. Aí o cartório comunicava o banco, dava 24 horas para ele saldar. Se ele não estava sem reserva, ele não ia saldar a dívida em ouro, né? A não ser que ele conseguisse emprestar de outro banco, como se emprestava o Banco da Inglaterra emprestava para outros bancos, né? Mas nem sempre, depende, né? Se o Banco da Inglaterra achasse que o banco não está realmente sendo gerenciado de maneira adequada, ele falava: ó, problema seu, aí o banco quebrava, né?
Na realidade, as moedas dos países eram definidas em termos de dada quantidade de ouro. Isso é a verdade, tá certo? É observações nossas, né? As notas bancárias representavam notas promissórias à vista dos bancos emissores, títulos de crédito que circulavam, né? Com base na confiança no banco emissor, o qual frequentemente se via abalado durante as crises monetárias. Então, né, quer dizer, o problema é exatamente esse, né? Você tinha, por causa disso, porque as notas bancárias eram, na verdade, né, promissórias à vista, notas promissórias à vista, né, os bancos tinham que manter reservas, determinado nível de reserva, né, para fazer frente à conversão dessas notas. E isso condicionava toda a política bancária, de concessão de crédito, de taxa de juros, de prazo dos empréstimos concedidos e assim sucessivamente, ok? Bom, a conversibilidade, então, explica a relação entre a quantidade de dinheiro em circulação, a relação, né, entre a quantidade de dinheiro em circulação ou de moeda, que é moeda, não é dinheiro. Moeda é o que circula, tá certo? Dinheiro não, dinheiro pode circular ou não, né? Mas o principal característica do dinheiro é que ele é um estoque de valor. Essa é a grande diferença, né? Papel moeda não serve, né? Se você acha que serve, deixa aí uma nota de R$1.000 debaixo da sua, esconde no colchão, né? Ou 10 notas de R$100, deixa ela durante 10 anos para ver o que acontece. Ela vira pó, quer dizer, se não virar pó, um rato comeu, vira pó porque perde valor por causa da inflação. Então não é uma reserva de valor. O ouro também perde. Perde e não perde. Se vocês olharem o valor de dólares do ouro hoje, é muito, mas é muito maior do que 10 anos atrás. Certo? Então depende do contexto, né? Ainda é uma reserva de valor que é qualitativamente totalmente diferente do papel moeda. O papel moeda você tem certeza que o valor dele vai cair. Agora o ouro sobe e depende nos períodos de crise o valor do ouro explode, vai lá para cima. Nos períodos de expansão econômica acelerada ele vai caindo aos poucos, vai caindo. Né? Essa é a regra, né? Bem, e naquela época, hoje é porque existe um mercado de ouro, que o mercado é essencialmente especulativo, então por causa disso que ele tem altas e baixas, né? Mas naquela época, né, o valor do ouro era estável, né, muito preso ao custo de produção do ouro, que varia muito pouco, né, variava muito pouco, tá certo? Nossa, quer dizer, nós podemos fazer um vídeo só sobre o problema do ouro, mas não é o nosso objetivo aqui. Então, a conversibilidade explica a relação entre quantidade de moeda em relação ao estoque do ouro, a qual existia independentemente de qualquer regra formal, certo? Mas muitos países coibiram a emissão de notas bancárias, proibiram, a própria Inglaterra, né? Pegou um ponto que ela falou assim, não, os bancos que existem, os bancos de emissão, com exceção do Banco da Inglaterra, eles não podem emitir somas adicionais. Por quê? Alguém na Inglaterra, né, a opinião pública chegou à conclusão que as crises que estavam havendo é por causa da emissão de moedas por parte dos bancos. Aí proibiu-se a emissão. Só o Banco da Inglaterra que podia, que foi de fora dessa regra. Mesmo assim, estabeleceu-se uma relação entre a quantidade de ouro das reservas do banco e as novas emissões, de 100%, né? E as novas emissões de moeda, que é a lei de 44, no 848, e as novas emissões de notas bancárias pelo Banco da Inglaterra. Só que isso, né, essa regra, né, era quebrada toda vez que tinha crise econômica. Senão, a economia inglesa ia para o ralo. Né? E isso mostra que é uma regra que não funciona, ela fica atrapalha. Quando o Marco vai falar isso, né? O Marco vai falar, ele não vai falar especificamente da lei de 1844, mas quando você lê o que ele está falando, você sabe que ele está fazendo referência, né, à lei de 1844. Então, só que aí o que aconteceu? Os bancos deram um rolé, né? Deram
um jeito. Né? O que eles fizeram? Começaram a aceitar depósitos à vista movimentados por cheque. Então ficou a mesma coisa. A nota bancária agora que circulava era o cheque. Quer dizer, eram na verdade os depósitos no banco, né? Só que aí tinha mais um inconveniente, né? A pessoa que estava aceitando a compra através de cheque, estava vendendo, né? Tinha que acreditar no banco e na pessoa, né? No cadastro. Aí o cadastro das pessoas, né? Mas você criou a instituição de que a emissão de cheques sem fundos, né? É crime. Era e é. Era na época e é hoje crime. E a pessoa tinha a sua conta bancária, né, eliminada se ela praticasse isso frequentemente, né? Então isso reforçava, né, a confiança no cheque. Mas então, em vez de circular através de notas bancárias a circulação de mercadorias, se fez através da movimentação de contas correntes através de cheque. É a mesma coisa. Além disso, instituiu-se, né? Instituiu-se, isso aqui não está bom, instituiu-se legislação vinculando o total de isso aí nós já falamos, que é o Bank Act 1944, tá certo? Que determinou, né? Que as emissões adicionais, eu já falei sobre isso, tá certo? Ajustamento balanço de pagamento ao padrão ouro. No padrão ouro não se dava a variação do nível de preço como quer o mecanismo de Rumme que nós vamos explicar aqui, não é? A partir de meados de 1870, a taxa de juros tornou-se importante para aqui a partir de a data que a gente costuma colocar é 1866, né? Então, a partir de meados da década de 1870, né? Ou seja, depois de 1866, né? A taxa de juros tornou-se importante variável condicionando o fluxo de capital. Na Inglaterra, né? Em outros países levou mais tempo, a sua influência nunca foi muito grande, né? Nesses outros países, por exemplo, no caso do Brasil. O Brasil também, né, aderiu ao padrão ouro, mas o padrão ouro teve vida curta no Brasil. Enquanto que nos países deficitários a perda de reserva de ouro forçava os bancos a elevar a taxa de juros e a reduzir a oferta de moeda, ou seja, a emissão, a quantidade, o montante de notas bancárias emitidas, causando a contração econômica e a queda dos preços, com consequente redução das importações e aumento das exportações, nos países superavitários, o excesso de oferta de moeda levava à queda da taxa de juros, à aceleração do crescimento econômico e à inflação, com consequente aumento das importações e queda das exportações, né? Bom, isso é exatamente, né, o mecanismo de Rumme, né? Mas isso contraria a lei de refluxo de Adam Smith. Por quê? Porque, quer dizer, o que era a ideia? A ideia é que os países superavitários, né, teriam inflação e os países deficitários teriam deflação. Como consequência, os produtos exportados pelos países superavitários ficariam tem uma deflação, mais caros. Então as exportações vão cair. E as exportações dos países deficitários ficaria mais barato. Os produtos ficariam mais baratos. Então as exportações aumentariam. Então cairiam as exportações dos países superavitários e aumentariam dos países deficitários, equilibrando o balanço de pagamento. Isso está errado, por causa da lei de refluxo da Adam Smith. Bom, ou seja, esse mecanismo de Rumme, né, desconsiderava, né, ou desconsidera um processo de arbitragem de mercado monetário que impede que o ouro possa ter dois preços, como mercadoria e como dinheiro.
problema é o seguinte, né? Se tem uma inflação no país, né, aumenta o preço de todos os produtos, aumenta o preço do produto, do ouro em barra. Tá certo? Ora, mas se a moeda é de ouro, o que acontece? Né? E tem a nota bancária, né? Você não pode ter dois preços na economia do mesmo bem, né? Você vai ter um preço que vai ser a nota, o preço do ouro em barra e um preço do ouro em moeda. Então o que as pessoas fazem? Pegam as moedas, né? Derretem e vendem com barra, pronto, acabou. E aí, né? Isso reduz as reservas bancárias, porque se você tem nota bancária, você vai no banco, pega, transforma, converte a sua nota bancária em ouro, derrete o ouro e vende com barra. Pronto. A oferta de moeda vai diminuir, porque os bancos vão perder reservas bancárias. E o inverso? O inverso, você pega as barras de ouro, leva na casa da moeda, ela gratuitamente transforma em moedas. Você pega as moedas, deposita no banco, recebe as notas bancárias, não é? E compra de novo mais barra de ouro. Você pode fazer a mesma coisa, tá certo? Então a oferta de moeda cai. Tá? Então, ou seja, a inflação ou a deflação, né, são de vida curta, exatamente por causa desse mecanismo de arbitragem. A arbitragem é quando você tem dois preços do mesmo produto no mercado. Então você compra você faz isso, você faz um processo em que você compra um produto no mercado, vende no outro mercado, e aí isso faz com que o preço nos dois mercados convivam. Tá certo? Então é isso que acontecia, né? Então, em termos, né, do mecanismo, o que você tem? Você tem que o excesso de oferta de moeda, né, faz com que o valor da moeda de ouro fique menor do que o valor da moeda de ouro em barra, que nós falamos, né? A inflação faz com que isso ocorra. O que vai acontecer? Resgate das notas bancárias, mais conversão de moedas de ouro em barra, mais exportação do ouro em moedas ou em barra, porque no exterior, né, não interessa, você manda moedas de ouro, de libras esterlinas para Portugal, ninguém vai usar libras esterlinas lá, eles vão pagar pela libra esterlina, pela moeda em ouro, o seu valor, né, o valor do ouro, porque a libra não é moeda em Portugal. Né? Isso leva à redução das reservas dos bancos. Os bancos vão reduzir o crédito e a quantidade de moeda em circulação, tá certo? Que é esse mecanismo aí, né? Tá certo? As libras esterlinas são convertidas em moedas de ouro, ou você compra ouro em barra, você funde as moedas de ouro e transforma em ouro em barra e manda para o exterior, ou manda diretamente essa moeda de ouro para o exterior. Pronto, resolveu. Agora, se você tiver uma excesso de demanda por moeda, é o inverso que vai acontecer. O valor da moeda de ouro fica maior do que o valor do ouro em barra. O que você faz? Você deposita moeda de ouro, né? Converte moedas de ouro em barra em moeda de ouro na casa da moeda. Né? Isso é feito a custo zero. Né? O valor da chamada senhoriagem, quem paga no regime no padrão ouro era o governo. Né? Então não custa nada. Né? E o aumento da importações de ouro em moeda ou em barra. Né? Isso leva ao aumento das reservas dos bancos, vai levar ao aumento do crédito bancário e da quantidade de moeda de ouro em circulação. Pronto, resolveu o problema. Né? Aumentou a oferta de moeda. Então, a quantidade da moeda, né, se ajusta à demanda efetiva de moeda. E a lei do refluxo dá limite. Né? Em outras palavras, visto que o mecanismo de fluxo de ouro, ajuste de preço de rumo, não funcionava, o ajustamento do balanço de pagamentos caía inteiramente sobre o país deficitário, pois a elevação da taxa de juros, embora também atraísse capital do exterior, levaria à redução do ritmo das atividades econômicas, né? A qual decisivamente, né, reforçada pela contração dos créditos resultantes da diminuição das reservas bancárias.
Aqui está faltando, né? Pois a redução do prazo dos empréstimos, né? Mas a elevação da taxa de juros, embora também atraíssem, né? Não, aí é só atraíssem capital exterior, levariam à redução do ritmo de... Ficou muito bom, não, mas ficou melhor. Levariam à redução do ritmo de atividade econômica, a qual seria decisivamente reforçada pela contração do crédito resultante da diminuição das reservas bancárias. Eventualmente, caso a contração do nível da atividade econômica aliada à entrada de capitais por conta do aumento da taxa de juros não fosse suficiente, tornava-se inevitável suspender a conversibilidade e abandonar o padrão ouro, como efetivamente ocorreu na Argentina em 1885, Portugal em 1890, Itália em 1891, Chile em 1898, Bulgária em 1899 e México, eu não coloquei o ano ali, até esqueci de colocar, preciso colocar, tá certo? É aquilo que nós falamos, né? O modelo, o padrão era assimétrico, né? Bem, então nós vamos ficando por aqui, né? E vamos deixar o terceiro item, que é o colapso do padrão ouro, para apresentar no próximo vídeo. Agradecemos então a atenção de todos, né? E esperamos contar com todos os senhores e as senhoras para assistirem o nosso próximo vídeo.